Em um centro comercial bem movimentado, existia um restaurante que era famoso por ter uma sopa muito gostosa. Era da família Gomes. O pai dessa família era o Sr. José, onde havia um casal de filhos e sua esposa, a Dona Glória, uma mulher guerreira que batalhava junto de seu esposo. O Sr. José tem um coração puro, difícil de se encontrar. Algumas vezes haviam algumas discussões devido à sua bondade. Alguns até diziam que ele era bobo, pois diariamente ele alimentava as pessoas carentes. Porém, José se orgulhava dessas atitudes e sempre dizia para seus filhos: faça o bem para os outros, isso sempre volta em dobro. As crianças ouviam atentamente. E um dia, o filho mais velho, o primogênito, perguntou: pai, e se eu for ruim, isso também volta em dobro? O senhor José, com um sorriso que só ele tem, o respondeu: sim, meu filho, tudo retorna. E os dias foram passando, e ali por perto mudou-se uma mulher com sua filha. Era Leia e sua filha Lola. Eram só as duas, e esse tempo era o da provação. Elas estavam passando por várias dificuldades. Lembro de ver Lola olhando algumas vezes para uma máquina de assados, e ela ficava ali, do outro lado da rua, toda sujinha, cabelos armados e os olhos bem grandes. Dona Leia fazia o possível e ela começou a coletar a reciclagem. E como o centro comercial era bastante movimentado, as coisas começaram a reagir. E um dia, Leia, para agradar sua filha, comprou uma das sopas do Sr. José, e Lola foi a loucura. Que sopa mais gostosa, mamãe! É a melhor do mundo, dizia aquela pequena. Os dias foram passando até que um deles, Dona Leia, retorna para sua casa. Porém, ela não estava bem. Muita dor de cabeça e uma febre. Dona Leia pede para Lola ir à farmácia, comprar alguns remédios, e elas acabam gastando tudo o que tinham. E o pior, a Dona Leia não melhorou. E elas conversando, Leia disse que precisava de antibióticos. Lola saiu para ver o que conseguia fazer. Ela precisava desses remédios. E naquele desespero, ela entra na farmácia e tenta roubar. Ao ser pega, a dona da farmácia ficou muito nervosa e esbravejava, falava alto com aquela pequena menina. O senhor José viu e se aproximou. Vendo que era remédios, se propôs a pagar. Lola ficou perplexa com aquela atitude e o agradeceu. Porém, o senhor José, tirando ela dali, trouxe para o restaurante e a orientou, dizendo: pequena, você não pode fazer isso. É errado. Tudo o que você faz hoje, isso retorna em dobro no amanhã. Lola ouviu atentamente. José perguntou para quem eram os remédios. E aquela menina respondeu com uma voz baixa e envergonhada: é para minha mãe. O casal de filhos do Sr. José acompanhavam esse acontecimento. Então, José deu-lhe o antibiótico e também 2 refeições para ela. Eram 2 sopas e foram bem grandes. Aquela pequena saiu cambaleando, mas com um sorriso que ninguém podia comprar. O tempo passou e agora o casal de filhos do Sr. José assumiu o restaurante. E o pai deles continuava com suas rotinas todos os dias. Ele continuava ajudando os pobres, os moradores de rua, os necessitados. Até que um dia o Sr. José não se sentiu bem e caiu. Ele estava doente. Levaram-no para o hospital, porém, felizmente, não era nada grave. Ele foi orientado a tomar líquidos
tomar algumas vitaminas e os médicos o liberaram. Quando retornaram, estavam ali no restaurante alguns representantes do banco e, em uma reunião, foi revelada uma tragédia. O Sr. José não havia pagado a hipoteca e o banco veio tomar o restaurante. Isso foi um choque para todos. A família Gomes não sabia o que fazer. Estavam desolados e começaram a pensar o que eles poderiam fazer. E depois de alguns dias, não conseguiram nada. Então, só sobrou embalar as suas coisas. A notícia se espalhou por todo o centro comercial. E aqueles moradores de rua, os necessitados, foram para a frente do restaurante. E alguns até choravam. Diziam entre eles que era injusto. O dia da saída do Sr. José chegou. E a família Gomes, saindo, chegaram os banqueiros. E no meio de tanta lágrima, existia ali um sorriso maroto por parte de um dos representantes. E eles disseram: Senhor José, não é necessário o senhor nos entregar o restaurante. Sua dívida foi paga. Aquele momento foi surreal. Ninguém acreditava. E os banqueiros voltaram a dizer: Senhor José, a dívida está paga. Então todos se abraçaram, choravam. Parecia que nem estavam aqui na terra. A alegria era tanta que parecia que o céu havia descido. Então os banqueiros saindo, e um deles retorna para o Senhor José e entrega-lhe um bilhete. E nesse bilhete estava escrito: essa dívida foi paga há 20 anos atrás, com um antibiótico e 2 sopas caprichadas. Obrigado. E uma linha mais embaixo estava escrito: tudo o que você faz hoje, retorne em dobro amanhã. Lola.